Bom, vamos começar aqui mais uma aula, mais uma conversa. Não gosto de chamar muito de aula, não, mas uma conversa para a gente conversar sobre alguns assuntos aí que a grande maioria de vocês tem muita dificuldade ou dúvidas de como fazer. E hoje o assunto é um assunto que gera muita polêmica, muita dúvida, que é sobre eventos sociais. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente poder iniciar. Deixa eu só. Opa. Bom, então vamos começar aqui a nossa conversa sobre evento social. Gente, quem não gosta de um evento social? Uma festa, um churrasco, ser convidado para um casamento, enfim, férias, festas de final do ano, todo mundo gosta. Mas quando a gente está fazendo um tratamento nutricional, as pessoas ficam muito na dúvida do que elas vão fazer e como elas vão fazer para não sair tanto na parte da alimentação durante essas comemorações, né? Durante esses eventos. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é até meio que um trocadilho que eu faço aí com essa palavra, que é a história da comemoração. Então, a gente comemora, então a gente come para comemorar alguma coisa, né? E a gente tem muita comemoração, principalmente agora, depois dessa questão da pandemia, que a maioria das pessoas ficaram em um bom tempo de quarentena, sem sair de casa, sem se encontrar, sem fazer festas, enfim. E agora a gente voltou para aquele período onde as pessoas se encontram mais, as pessoas estão comemorando mais nesse período aí pós-pandemia, tá? Então, essa questão da comemoração, ela envolve muito a questão afetiva, de lembrança da infância. Então, quem não lembra, por exemplo, do bolo que a mãe fazia para comemorar o aniversário quando você era criança, ou do brigadeiro, ou de alguma comida especial que era feita em alguma data específica. Então, a comemoração, ela tem essa memória afetiva, né? Essa lembrança que nos leva para um outro lugar, talvez um tempo mais antigo, mas sempre traz a comemoração, ela sempre traz essa memória afetiva, essa recordação. E às vezes, aí, dependendo da situação, até uma saudade. E normalmente as comemorações têm o quê? Tem tudo isso que vocês estão vendo aí na imagem. Comemoração normalmente envolve muita comida. Toda comemoração eu desconheço se existe algum tipo de comemoração que não envolve comida, mas a grande, assim, não conheço mesmo, mas a grande maioria das comemorações envolve comida, uma mesa cheia de comida, né? E tem até, por exemplo, alguns países, por exemplo, até em situações de perda, né, de um luto, enfim, as pessoas se reúnem, né, na casa da pessoa, vão até a casa daquela pessoa para poder ali meio que consolar a família, enfim, e isso gira em torno também de uma mesa também de comida, né? Então tem ali algumas coisas para as pessoas comerem. Então, até também nessas situações, em alguns países também é bem comum se ter essa mesa, se servir, não é uma festa, tá, gente? Porque a pessoa perdeu alguém, mas é uma recepção que é feita após o sepultamento da pessoa, para meio que as pessoas se reunirem, enfim, para dar um apoio ali familiar, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre a questão do consumo de álcool, né? Isso gera também muita dúvida. E aí, Nutri, posso ou não posso tomar álcool? Como que fica isso aí nessa questão das comemorações, tá? Então, a gente precisa de pensar que o principal componente de qualquer bebida alcoólica é o etanol. E essa absorção, ela acontece na mucosa do estômago, né? E uma parte também no intestino, tá? Quando a gente consome qualquer tipo de bebida alcoólica, a metabolização dele é parecida como se você tivesse comido carboidrato. Então, é muito comum, por exemplo, as pessoas não comerem pão, por exemplo, não comerem arroz, porque é um carboidrato, mas chega no final de semana, consome muita bebida alcoólica, né? Se eu for falar, por exemplo, citar uma bebida aqui, por exemplo, a cerveja, que tem muito carboidrato, né? Então a pessoa não come pão, mas toma muita cerveja no final de semana, por exemplo. Então você está trocando 6 por meia dúzia. Então precisa de prestar atenção também, porque esse álcool ele vai trazer aí também um prejuízo para o nosso organismo, né?
E existem alguns tecidos onde a pessoa acaba tendo uma concentração maior desse álcool depois do consumo, né? Que é no cérebro, no fígado, no rim e no coração. Tem uma curiosidade que é bem interessante também, que quando a gente consome álcool com uma certa frequência, com uma certa regularidade, ou não é nem tanto regular, mas quando, sei lá, se você consome todo final de semana, mas uma grande quantidade, ao longo do tempo, a grande maioria das pessoas começam a ter uma baixa de alguns hormônios sexuais, inclusive a testosterona, e isso atrapalha não só na questão sexual, gente, não é nem especificamente isso que eu quero trazer para vocês, mas principalmente na questão, atrapalha muito na questão do emagrecimento e do ganho de massa muscular. Então, a gente precisa ficar atento também em relação a isso, porque o consumo de álcool, ele vai trazer também outros prejuízos, não é só na questão do emagrecimento, não. Então, o cérebro, o fígado, o rim e o coração são aí os tecidos, né, os órgãos aí que acabam sendo atingidos especificamente, tá? O fígado, olha só que curiosidade, ele só consegue quebrar aproximadamente aí em torno de 1 lata de cerveja por hora. Agora, pensa só, né? Na verdade, que é a palavra quebrar, mas na verdade seria metabolizar. Então, pensa só que durante o período de 1 hora, será que a gente toma só 1 latinha de cerveja? Dependendo da comemoração que você tá? Às vezes não. Então, isso acaba trazendo aí uma sobrecarga hepática, tá? No cérebro, acaba, na verdade, ocorrendo o quê? Uma liberação maior de serotonina, que isso acaba gerando aquela ansiedade em algumas pessoas, uma certa euforia, e se a pessoa ela for um pouco mais sensível ao consumo de álcool, vai causar também um descontrole. Então, tem algumas pessoas que elas têm algumas alterações genéticas, que isso a gente consegue identificar pelo exame nutrigenético. Através desse exame nutrigenético, a gente consegue identificar se a pessoa ela é uma boa metabolizadora de álcool ou não. As pessoas que não metabolizam bem, normalmente são aquelas pessoas que tomam um pouquinho só de cerveja, um pouquinho só de vinho, e já ficam, às vezes, vermelhas, já fica mais alegre, já começam a ficar um pouco mais eufóricas, tá? Então, essas pessoas, elas não são boas metabolizadoras aí de álcool, tá? O álcool também, ele irrita a mucosa do intestino e ele acaba liberando mais ácido clorídrico. Então, tem algumas pessoas que acabam, após o consumo do álcool, sentindo até queimação, azia, exatamente por isso, porque acaba tendo uma liberação maior de ácido clorídrico, que é o ácido que ajuda a fazer aí a parte de digestão. Então, a pessoa muitas vezes não comeu também de uma forma adequada, é a junção de duas situações. Então, estômago vazio, álcool não combinam. A pessoa vai acabar passando mal na grande maioria das vezes, tá? E em algumas pessoas isso acaba gerando até um pouco de vômito também, porque é uma resposta do próprio organismo aí para essa liberação de ácido clorídrico, tá? Na questão renal, algumas pessoas meio que confundem essa questão de consumir, por exemplo, cerveja, fala que cerveja, ou que algumas bebidas são mais diuréticas, né? Mas essa diurese, ela não acontece pela ingestão, na verdade, do álcool, né? Na verdade, ocorre uma diminuição do hormônio que controla a absorção da água pelo rim. Então, acontece, na verdade, um quadro meio que de desidratação. Então, você acaba perdendo, muitas vezes, você acaba indo no banheiro mais vezes. Se você está com uma boa quantidade de água no corpo, você acaba perdendo um pouco dessa água, porque você começa a ir muito no banheiro. Então, você acaba perdendo realmente essa água e, em alguns casos, a pessoa acaba entrando até num quadro de desidratação um pouco mais aumentado, tá? E no coração, você acaba tendo ali também um descontrole ali da bomba na verdade, que a gente chama de de potássio e de sódio, tá? Que são dois componentes que eles são importantes aí para a regulação do batimento cardíaco, por isso que acaba acontecendo aí essa alteração cardíaca durante o consumo do álcool, tá? Bom, quando a gente vai para um happy hour, normalmente o que tem? Tem bebida alcoólica e tem lá aqueles petiscos. Então, o ideal, gente, é o quê? Vai consumir álcool, não consumir esse álcool de estômago vazio, porque isso realmente vai causar aí algum problema para você lá na frente. A grande questão também aí, já linkando
com essa questão do consumo de álcool com happy hour é que o que tem para comer nesse happy hour acaba sendo, na verdade, comidas que são mais petiscos e tem mais gordura e mais sal. Então, é salame, é queijo, é azeitona, e são coisas que, na verdade, não vão favorecer em nada para quem busca uma questão de emagrecimento. É claro que isso, na verdade, deveria ser uma coisa que acontece de forma pontual, né? Mas para algumas pessoas, tem algumas pessoas que têm uma vida social bem ativa. E para essas pessoas que têm uma vida social bem ativa, acaba tendo aí até 2, 3 vezes por semana esse tipo de evento, né? Então, depois de um trabalho, enfim, tá todo mundo cansado, os amigos acabam se reunindo ali para desestressar e vão para algum lugar para comer alguma coisa, né? Outra coisa também é que os petiscos eles ficam ali à vontade para você ir ali meio que beliscando. O interessante, uma dica legal, é vocês pegarem esses petiscos e vocês irem comendo aos poucos, mas coloca tudo num pratinho. Não vai se servindo aos poucos, tipo, belisca um pouquinho aqui, belisca um pouquinho ali, porque senão com o tempo você perde um pouco da noção do que você comeu, tá? Então é bom aí. O que eu vou comer aqui desses petiscos? Eu vou comer o salame, o queijo e uma azeitona. Coloca tudo no pratinho e come só o que tiver naquele prato. Não fica beliscando, porque senão a gente perde totalmente a noção do que a gente comeu, tá? E é claro, tentar aí escolher as opções melhores, né? Então, por exemplo, se tiver fritura, que normalmente tem fritura, sei lá, um frango, passarinho, alguma coisa assim, gente, essas comidas são uma delícia, mas a gente sabe que não vai ajudar muito aí nessa questão do emagrecimento. Então, tentar fugir um pouco dessas opções e ir para opções que que sejam mais saudáveis. Então, por exemplo, sei lá, um queijo que tenha menos gordura, uma opção grelhada, uma opção assada que tem ali, para minimizar esses efeitos, tá? Tem uma outra dica aqui que a gente sempre fala assim: foi para um happy hour, chega em casa, antes de dormir, consome ali alguma coisa, né? Consome algum outro alimento, um copo de leite, um iogurte, uma fruta, para minimizar um pouco esses efeitos aí também do happy hour, né? Da comilança lá com álcool, enfim, com muito sal, muita gordura. Mas isso depende também muito aí de cada pessoa. Tem pessoas que já chegam em casa com fome, mesmo chegando depois do happy hour, tendo bebido, tendo comido, chega em casa com fome. Não adianta querer comer um pratão de comida. Eu acho que assim, se já exagerou lá, chega em casa, se tiver uma fome, é exatamente isso: comer uma fruta, tomar um iogurte e só, não comer uma comida pesada, até mesmo porque dependendo do horário, isso vai acabar atrapalhando aí um pouquinho também a questão do sono, tá? Um outro evento também que é muito comum a gente participar é o quê, gente? Aquela saída com o marido, né? E a gente sempre comenta, a mulherada, se tiver algum menino depois assistindo aqui, não sei se vocês vão concordar com a Nutri, tá? Mas o que acontece? A grande porcentagem das mulheres consideram os maridos como sabotadores da dieta. Por quê? Porque o marido, a fim de agradar, querendo agradar a esposa, às vezes leva algumas guloseimas, chocolate, um docinho para agradar. E isso é muito legal. Só que, né, quando a pessoa está empenhada aí, focada na questão do emagrecimento, isso acaba atrapalhando um pouquinho, tá? Mas, gente, mesmo nesses eventos, nesses jantares, né, para sair, para jantar com o marido, enfim, dá para comer bem e para comer de uma forma saudável, tá? Então, tem essa questão do marido, talvez alguns, ser realmente o sabotador da mulher, e muitas vezes o marido, ele fala, mas você não está precisando emagrecer, não tá. Então, assim, a gente precisa entender também aonde essa mulher e aonde esse homem está naquele momento, tá? Dessa questão aí do tratamento nutricional, tanto da mulher quanto do homem, porque isso acontece inverso também, viu, gente? Eu atendo, às vezes, pacientes homens que eles têm dificuldade, porque a mulher, por exemplo, não tem problema de peso e o homem tem, e muitas vezes a mulher acaba comendo, tendo uma alimentação um pouco mais desregrada e acaba atrapalhando também um pouquinho o marido. Então, isso também acontece dos dois lados, só que na sua grande maioria aí das vezes é o marido, tá? E isso é uma coisa que eu confesso para vocês, que a maioria das reclamações estão mais relacionadas aí aos meninos, certo? Bom, e normalmente quando a gente sai para esses eventos, ou a gente vai num restaurante, ou a gente vai no barzinho, para curtir mesmo, porque muitas vezes não tem tempo, né? A vida corrida, trabalho, enfim, sai só vocês dois, enfim.
Tem algumas coisas que é bem interessante nessas saídas aí com o marido, enfim, com o namorado, que é tentar escolher boas opções. E dependendo do prato, dividir o prato, gente, que nem tá nessa fotinho aí do desenho da Disney. Então, de verdade, então pegar, tentar escolher junto, né, o prato e sempre perguntar, porque tem lugares que você vai que um prato serve duas pessoas. Então, sempre perguntar e dividir, né? E tentar dar uma equilibrada ali, para que realmente a alimentação não fique tão rica em açúcar, tão rica em gordura, em carboidrato, tá? O corpo do homem ele é diferente do corpo da mulher. O homem metaboliza o carboidrato, a gordura, de uma forma totalmente diferente da mulher. Então, o homem ele gasta ele gasta calorias de uma forma mais rápida que a mulher. A mulher já tem uma tendência maior a acumular mais gordura, o homem não. E combinado com essa comilança, a questão da bebida, isso também pode ser prejudicial. Então, tem que ficar de olho. Escolha com sabedoria lá o que você vai comer, vai consumir bebida alcoólica, vai, não vai consumir. Pode ser que essa mulher ela tenha aí essa questão dessa alteração genética, que quando ela consome bebida alcoólica também, ela não metaboliza bem, então isso acaba também prejudicando as mulheres as mulheres, na sua grande maioria, são as que são mais sensíveis a esse consumo de bebida. Então, essas mulheres que consomem bebida, mas têm essa sensibilidade, provavelmente elas podem ter mais efeitos adversos quando elas consomem isso aí combinado com uma comida mais gordurosa, com comida mais com carboidrato. Já o homem, gente, ele não vai acumular gordura tão fácil, normalmente ele metaboliza bem o álcool, então não dá para ir na mesma onda do marido e do namorado, porque se você for na mesma onda do consumo alimentar dele, de carboidrato, de gordura e de álcool, pode ser que a mulherada aí não se dê tão bem. Outro detalhe, o homem perde peso com muito mais facilidade, o homem não retém tanto líquido quanto a mulher, o homem ganha mais massa muscular do que a mulher, então a mulherada, na verdade, a gente ficou com a parte mais difícil, porque a gente acumula gordura com mais facilidade do que o homem, né? Então, quando for sair a dois, é sempre legal fazer meio que uns combinados aí, para que realmente dê certo para todo mundo, né? E não tenha aí um resultado pós, né? Pós esse evento, pós essa saída, tão ruim, né? Que o resultado aí fique mais equilibrado, tá bom? Então, a dica que eu dei para vocês é pedir um prato para dividir para os dois. Pedir porções menores também é interessante. Se você decidir, por exemplo, sei lá, se o namorado ou o marido for pedir lá, ou a esposa, enfim, for pedir um prato mais calórico e você sabe que você está nesse processo de emagrecimento e para você não dá, então o melhor é você escolher um outro prato numa porção menor com menos calorias, né? Talvez em alguns momentos você tenha que fazer algumas escolhas, tipo qual escolha? Se você vai comer uma comida mais calórica ou se você vai beber uma bebida alcoólica. Isso também é uma boa estratégia aí para quando vocês forem sair, não só no jantar com o marido, com o namorado, mas de uma forma geral, tá? É sempre interessante aí a gente olhar. Bom, aí temos um outro evento que é a reunião familiar, gente. Essa também a reunião familiar eu acho que é uma coisa bem interessante, porque junta aquela galera. É tia, é vó, é irmão, é sobrinho, é mãe, é pai, e todo mundo se reúne em volta de uma mesa e todo mundo tem uma receita especial que leva para esse evento, normalmente aniversário, Natal, Ano Novo. As pessoas se reúnem, a família se reúne, né? E cada um leva lá o seu prato preferido, né? E normalmente a gente sempre leva aquele prato que a gente faz melhor, né? Então, para a gente não se sair tão ruim assim, a gente leva esse prato que a gente faz melhor aí, que faz todo mundo lembrar da gente, né? Só que o que acontece? Nos eventos de família, sempre tem aquela pessoa que fala assim: ah, mas come só mais um pouquinho, você está tão magrinha. E muitas vezes você não está magro como você gostaria ou como você precisaria, ou você não está com a saúde tão adequada. Às vezes você tem diabetes, pressão alta, colesterol. Ah, mas come só mais um pouquinho, acho que você está tão magrinho. Repete mais uma vez, come mais uma sobremesa. Então tem essa questão também familiar. Fora que assim, né, gente, a família, eles têm essa liberdade de falar as coisas pra gente, né? Da mesma forma que alguns familiares vão falar, nossa, mas você tá magrinho, pode comer um pouquinho mais? Às vezes pode ser que tenha algum familiar que faça algum comentário meio que desagradável, ao contrário, né? Ah, você ganhou peso, alguma coisa assim. Então, sempre tem esse tipo de comentário, né? Então, o interessante nesses eventos é o quê? A gente olhar a mesa, né?
Então, eu sempre falo isso porque evento social, a gente tem que olhar o que está sendo servido, para a gente poder escolher o que a gente vai comer. Por quê? Se a gente for comendo conforme for vindo a comida, né? Você pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali, daqui a pouco você vai, no final, você vai ter comido muito. E isso pode realmente atrapalhar aí o seu tratamento nutricional e a sua saúde, gente, porque tem pessoas que têm problemas de saúde, tem diabetes, tem hipertensão, tem colesterol, tem gordura no fígado, e tudo isso, né, esses eventos podem, assim, na verdade a gente fala, eu falo, né, que eu não incentivo nenhum paciente a se excluir socialmente porque está em tratamento nutricional, né? Então, estar com as pessoas, comemorar faz parte da vida e vai acontecer para o resto da nossa vida. Nunca a gente vai deixar de ter evento social. E não é interessante a gente se excluir socialmente porque a gente está fazendo um tratamento nutricional. O que é preciso é a gente ter a consciência que nós estamos passando por esse processo e que talvez não dê para comer tudo que tem lá, mas dá para escolher lá algumas opções que você vai poder comer sem ter problema nenhum, sem ter comprometimento na questão do peso e que vai te trazer um resultado bem interessante, tá bom? Então, por isso, seja franco com você mesmo, não coma pelos olhos, porque uma mesa farta faz a gente comer pelos olhos, mas também faz a gente comer mais pela boca, tá? Para um pouquinho, depois que você comeu o primeiro prato, se afasta um pouquinho da mesa, vai para um cantinho assim um pouco mais quietinho e observa o seu corpo. Vê se você está satisfeito. Observa se você está saciado, né? Como que você está se sentindo? Está se sentindo com o estômago super estufado? Ou você está sentindo que não estou com o estômago estufado, ainda estou com uma sensação ali um pouco de fome, né? Então, se pergunte, se observe, né? Para ver como que você está se sentindo, né? Então, essa é uma dica também bem importante, porque normalmente nesses eventos a gente vai conversando e a gente vai comendo, e quando chega no final a gente não se dá conta de quanto a gente comeu, né? Então, faz o primeiro prato, antes de se servir, olha tudo que tem. Olhou tudo que tem? Aí eu vou comer daqui, isso, escolhe as opções, coloca no prato, vai lá, come, observa um pouco o seu corpo. Normalmente, nesses eventos, não tem muito, uma coisa que eu indico muito para vocês comerem, que é o quê, gente? Salada. Por que a Nutri pede tanto para vocês comerem saladas e vegetais? Porque ele traz mais saciedade. Os vegetais e as folhas, eles contêm mais fibra, né? E essas fibras, elas vão trazer mais saciedade. E nesse tipo de evento, principalmente reunião familiar, normalmente não tem esses vegetais, não tem essa salada. Por que, gente, que não tem essa salada? Primeiro, porque normalmente ninguém faz. E também porque quando a gente faz, ninguém come. E isso é uma coisa que eu já testei, gente, e é uma verdade. Dificilmente as pessoas vão comer salada nesses eventos. E tudo bem, não tem problema. Mas quando você estiver nesse evento, se não tiver vegetais, se não tiver salada, escolham as melhores opções. Vê quais são as opções que vão te apetecer mais, que você vai ficar com mais vontade de comer, que vai te trazer mais felicidade ali em comer. Come em pequenas porções, tá? O segredo é você comer um pouco de tudo, sem exagero, a perceber se você está satisfeito ou não, e não ficar comendo, porque está todo mundo comendo na mesma onda, entendeu? Que está todo mundo comendo e você está comendo junto, tá? Então, dessa forma você agrada toda a família e fica tudo certo, né? Ninguém vai ficar falando para você que você não está comendo, que você está de dieta, agora não vou comer mais nada. É isso. Bom, uma outra coisa que acontece na vida e que vai acontecer todos os anos, que a gente adora, o que que é, pessoal? Férias. Então, a gente adora férias. E, normalmente, nas férias a gente viaja. A gente vai para um hotel, ou faz uma viagem, não sei, vai para o interior, vai para a praia, mas a gente normalmente acaba viajando aí alguns dias. Se a gente for para hotel, normalmente tem o quê? Dentro do hotel que você for, se for tudo incluso, vai ter todas as refeições, né? E é tudo normalmente à vontade. Principalmente na maioria dos hotéis, o café da manhã é à vontade, né? Dependendo do lugar que você tem as comidas típicas também. E o que a gente faz nesses momentos, né? Que a gente está de férias e que tem ali uma fartura ali alimentar, né? De coisas que normalmente a gente gosta de comer. Então, a gente precisa prestar atenção logo de cara no café da manhã. Por quê? O café da manhã nos hotéis normalmente é o quê? É a Carbolândia. Então, tem todos os tipos de carboidrato que a gente pode imaginar. Bolo, pão, broa, tem fruta, tem alguns tipos de fruta também.
mas normalmente a grande quantidade, pão doce, enfim, a grande quantidade ali alimentar é mais de carboidrato do que de outras opções, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Sempre mesclar ali, sei lá, vou comer uma fonte de carboidrato, um pão, um bolo, então vou dar uma equilibrada com uma fruta. Normalmente tem ovo também, o hotel come ali um pouquinho do ovo, para dar uma equilibrada. Uma coisa que eu incentivo muito os pacientes quando vão sair de férias é comer a comida local. Por quê? Imagina só, você sai de São Paulo, vai lá, sei lá, para o Rio Grande do Norte, que foi a última viagem que eu fiz, gente. E aí eu fui lá para o Rio Grande do Norte, gente, o café da manhã deles tem coisas semelhantes aqui ao café que nós tomamos em São Paulo, mas tem coisas que são típicas da região, né? Por exemplo, lá no café da manhã eles comem carne seca, eles comem mandioca, batata doce. Então eles têm uma alimentação diferenciada. E você vai para um lugar desse e você vai ficar pensando, ai, não posso comer isso. Então eu sempre incentivo vocês a, quando forem viajar, comer, experimentar essas coisas que tem, esse alimento que tem diferente, mas com moderação. Então você vai, come com moderação essas comidas típicas e depois dá uma equilibrada ali também na parte das outras refeições. Normalmente a grande maioria dos hotéis é café da manhã à vontade e almoço e jantar não, né? Então tem que ver aí no hotel que você for passar férias, enfim, para o local que você vai. Se for tudo incluso, a regra é a mesma, porque aí complicou de verdade. Quando é tudo incluso mesmo e tudo à vontade. Tem hotel que é tudo incluso, bebida alcoólica, sobremesa. Isso você só vai lá para descansar e comer. Então, tem também que tentar seguir um padrão. Dá para comer de tudo um pouco, mas a gente tem que ter moderação. Então, se você exagerou no café da manhã, dá uma controlada melhor no almoço e no jantar. Ou não, para mim eu prefiro comer melhor no almoço, melhor no jantar. Então segura ali no almoço, no café da manhã e no almoço para você poder comer uma coisa um pouco mais calórica nesse período do jantar, tá? Outra coisa, nesse período de férias a gente fica sem atividade física. Porém, dependendo do lugar que você vai, você consegue fazer caminhada. Aonde? Por exemplo, na praia. Se você viaja para a praia, dá para fazer caminhada na praia. Eu sempre incentivo os pacientes, quando vão viajar para a praia, fazer caminhada na beira da água, não é na areia, tá, gente? Tem que ser na beirada da água. Mas por quê? Porque quando a gente caminha na beirada da água, a gente faz. A perna precisa de fazer mais força para você poder ali andar dentro da água com o pé ali na beirada da água. E isso ajuda também ali você já se exercitar um pouquinho mais. É claro que tem locais que não dá para você ficar fazendo atividade física, tem hotel que nem academia tem, mas, por exemplo, se for um hotel que, né, que tem academia, é interessante você também, se você conseguir fazer ali alguns dias, ok, se não, pode fazer uma caminhada na praia. Eu também eu sou um pouco Caxias também, mas também sou um pouco de tempos. Eu já fiz viagens que eu fiz atividade física quase todos os dias na academia do hotel e já fui para viagem que eu não fiz nada, que eu só fiquei comendo e me divertindo, e depois tive que correr atrás. Então, a gente precisa de ter essa consciência também, porque férias a gente vai ter todos os anos, né? Então, a gente está lá num tempo mais ocioso, a gente tem mais uma diversidade ali, uma quantidade de comida, né, com mais calorias ali, um pouco maior, então muitas vezes a gente não tem aquela quantidade de comida na nossa casa, muitas vezes a gente nem tem aquele tipo de alimentação na nossa casa, tá? Então, aproveitem essas viagens para vocês fazerem atividade ao ar livre, para caminhar a pé, para poder andar um pouco mais, para poder dar uma compensada na comilança aí das férias, tá? Normalmente, assim, as pessoas elas voltam aí com um pouquinho de peso a mais durante esse período, né? Outro evento é também as festas. Gente, festa de aniversário é aquela coisa também que as pessoas sempre ficam em dúvida. O que vou fazer? Nutri, socorro, eu tenho um aniversário de criança, tenho aniversário do amigo. Normalmente, aniversário, festa de aniversário envolve o quê? Salgadinho, então, né, salgadinho frito. Tem algumas opções ali de comida assada, mas normalmente a grande maioria dos salgadinhos são fritos, tem uma quantidade muito grande de alimento com carboidrato, com muito açúcar, com muita gordura, e isso pode também aí atrapalhar. Ah, Fernanda, então você está falando que a gente não vai participar desses eventos? Não, você vai participar. Sabe aquela refeição livre que vocês têm? É exatamente nesses eventos que vocês vão usar, né? Apesar do problema, no final de semana ser um problema para a grande maioria das pessoas, a gente já tem que fazer uma programação e um planejamento.
Então, por exemplo, esse final de semana eu sei que eu tenho 2 eventos, eu não tenho um, eu tenho 2, um no sábado e um no domingo. O que que eu vou fazer, Fernanda? Socorro. E eu vou e não tem como eu deixar de comer. Então, é na semana você já controlar a sua alimentação, fazer atividade física, que é o que você deveria fazer sempre, e comer com moderação nesses eventos, tá? Então, vai para a festa, tenta também escolher ali as melhores opções. Uma coisa que eu acho um pouco difícil em festa, principalmente de aniversário, buffet, enfim, é que eles vão servindo aos poucos, né? A pessoa, o garçom vai lá, a pessoa vai passando e servindo ali as coisas para a gente comer, e muitas vezes a gente vai beliscando também. Então, come 2 coxinhas aqui, come um pastel ali, depois come um crepe, aí depois vai comer um cachorro quente, uma carne louca, e por aí vai. E a gente acaba perdendo um pouco da noção aí de quanto a gente acabou consumindo, tá? Além da comida, também tem bebida alcoólica, tem refrigerante, enfim, tá? Uma coisa que eu acho sempre interessante é que, assim, as pessoas sempre me perguntam, devo ou não comer antes de ir para uma festa? Eu vou falar para vocês que depende. O ideal é vocês fazerem a alimentação de vocês como vocês fazem todos os dias. Se a festa for à noite, tomar o café da manhã, o almoço e fazer o lanche da tarde para poder ir à noite lá para a festa. Ir para a festa à noite, tá? Então, tem muitas pessoas que cometem um erro que é um erro que eu vou contar para vocês aqui, que vocês vão começar a prestar um pouco mais de atenção. Algumas pessoas, sabendo que tem festa, já não tomam café da manhã, no almoço só come uma saladinha ali, alguma outra coisinha, um ovo, um frango, à tarde não come e vai para a festa. Gente, qual nível de fome você vai chegar nessa festa? Você acha que a sua consciência vai conseguir te deixar escolher ali os melhores alimentos? Quando a gente está com fome, a gente só quer comer algo que nos dê saciedade. E a gente não consegue pensar racionalmente ali no que a gente vai comer. Então, eu sempre falo que o ideal é a gente não mudar a nossa alimentação, fazer uma alimentação saudável durante o dia e fazer a alimentação da festa, do evento, com moderação. Hoje em dia tem eventos, por exemplo, festas, até em buffet, que além de ter toda essa comilança, ainda depois eles servem um jantar, que normalmente é uma massa e eles colocam uma salada lá só para falar que tem a salada, que quase ninguém come, tá? Então tenta descobrir também o que, que vai ter ali discretamente, se vai ser salgadinho, se vai ter um jantar, se não vai ter, para você saber fazer as escolhas. Na hora dos doces, gente, é moderação também. Né? Não dá para comer ali 10 brigadeiros, 2, 3 pedaços de bolo. É a sua refeição livre, mas você precisa ter moderação no consumo. Não dá para você comer à vontade nessa refeição livre, porque você vai demorar, às vezes, uns 2, 3 dias para o seu corpo se recuperar dessa refeição. Porque a gente tem que lembrar que é uma refeição com mais açúcar, com mais gordura e com mais sal. E isso faz com que o nosso corpo acumule mais água durante esse período. Quando a gente sobe na balança, a gente acaba olhando e vendo um peso que a gente não gosta muito, mas muitas vezes é o resultado de um inchaço corporal, tá bom? Então, fiquem atentos em relação também a isso, tá? Então, vai comer, não vai? Então, vai depender aí do seu dia. Aqui eu coloquei como sugestão para vocês aí, por exemplo, se for um evento à noite, sei lá, comer um iogurte com uma aveia antes de sair de casa. Nunca sair com fome, gente, porque se vocês saírem com fome à noite, ou no horário do almoço, enfim, para um evento, vocês vão comer muito mais do que vocês gostariam de ter comido se vocês tivessem feito a estratégia da forma correta, tá? Então, no evento também é a mesma coisa. Se você conseguir fazer o seu prato, contar ali quantos salgadinhos você vai comer, se observa também, observa como está seu nível de fome, se você está saciado ou se você não está, dá uma paradinha ali e presta atenção no que você está comendo, tá? Gente, refrigerante, bebida alcoólica, isso, assim, eu não gosto muito de falar se você deve ou não tomar nesses eventos. Eu acho que é muito individual, tá? Mas para aquelas pessoas que estão aí um pouco mais focadas, que conseguem aí segurar refrigerante, bebida alcoólica e não consumir, se não tiver suco, gente, fica na água. E isso assim, Fernanda, você está falando isso porque você normalmente faz isso. De verdade, gente, eu vou em evento e como eu não tomo refrigerante, então, se não tiver suco, gente, eu tomo água, né? Então, e para mim tudo bem, não tem problema, tá, gente? Para mim isso não me causa tristeza, dor, nada disso, tá? Para mim é super tranquilo, tá? Mas se você tiver um pouco mais aí regrado, não quiser tomar refrigerante, não for consumir realmente bebida alcoólica, vai na água mesmo, gente, dá super certo, tá? Já levei discretamente na minha bolsa uma garrafinha de água com gás que eu tinha espremido no limão e fiquei lá tomando e ninguém nem perguntou nada, nem percebeu nada e tava tudo certo, tá?
Se for uma festa que vai ter dança, pista de dança, gente, é uma ótima oportunidade para queimar as calorias. Então, a gente come ali, né, o que a gente precisa comer e depois vai queimar as calorias ali dançando. Quem tem filho nunca para, porque sai correndo atrás da criançada, corre atrás de uma criança, corre atrás de outra. Então, a gente sempre sabe aí que nesses eventos, se é uma festa mais animada, que tem pista de dança, enfim, dá para a gente se movimentar um pouquinho. Tenta circular também. Normalmente, a gente vai em festa, fica sentado, só comendo sentado, né? Não levanta para nada. Então, tenta levantar, se movimentar um pouquinho, se tiver como dançar, dança, se não, corre atrás de uma criança, sei lá. Vamos fazer alguma coisa também aí nessas festas que são possíveis, tá? E vamos também mudar o nosso pensamento. Então, você foi lá nesse evento para comer ou para comemorar? Então, essa é uma pergunta também que sempre a gente deve parar para pensar. Então, a comemoração, apesar dela ser sempre em volta de uma mesa, não necessariamente que a gente precise ir especificamente para comer e comer muito, né? Porque normalmente a gente pensa assim, vou comer demais, né? Então, tomem cuidado com isso também. Então, vai na festa para comemorar e coma com moderação que vai dar tudo certo. Gente, eu poderia falar só isso, e não precisaria falar mais nada aqui nessa nossa conversa, tá? Churrasco, gente, churrasco, eu sempre falo o seguinte, que é a refeição que é mais fácil da gente acertar. Que eu não vejo, na verdade, o churrasco como uma refeição livre, com exceção de alguns detalhes, tá? Então, aqui tá falando para você forrar o estômago antes de ir pro churrasco, que comer a salada também, a salada normalmente tem no churrasco, mas ninguém come, né? A salada fica lá só para enfeitar, só para dar um colorido ali no ambiente, mas quase ninguém nem chega perto da salada, né? Evitar o consumo de bebida alcoólica, sobremesa se tiver, comer fruta, se tiver, normalmente o pessoal faz na churrasqueira ali um abacaxi com canela, alguma coisa assim. Então, aqui tem algumas regras aí para você montar o prato nesse churrasco, que é a parte da salada. Aqui a gente está falando mãos e dedos apertados. Então é isso, gente, tá? Mais ou menos a porção de salada, tá? A carne, mão aberta e dedo juntos. Então, ó, a porção mais ou menos de carne que você deveria comer. Isso aqui de uma forma geral, tá, gente? Porque isso é muito individual também de cada pessoa, tá? Mão fechada, bem fechadinha assim, ó. Ai, desculpa, gente, eu falei mão fechada e dedos abertos para mão e dedos abertos para salada, desculpa, eu falei errado, vamos lá. Mãos e dedos para salada, mão aberta e dedos juntos para carne e mão fechada para salada de batata, farofa, maionese e pão. Então, é essa regrinha mais ou menos que a gente usa, mas tem alguns detalhes também que funcionam muito bem para churrasco, gente. Como eu falei para vocês, eu não considero o churrasco como uma refeição livre. Se você seguir algumas regrinhas, não comer a linguiça, que eu sei que é difícil, gente, eu sei, a linguiça é boa, mas é bom a gente evitar o consumo de linguiça porque tem uma quantidade muito grande de sódio. E escolher o que você vai comer como fonte de carboidrato, se vai comer a maionese, ou a farofa, ou arroz, ou o pão, não dá para comer tudo que tem lá, porque acaba sendo uma quantidade muito grande ali de carboidrato, tá? E colocar a salada. Vai ficar muito parecido com o que você faz no seu dia a dia. Sabe aquela refeição do almoço? Vai ficar bem parecido com aquilo. Então, não dá para a gente considerar como uma refeição livre. Então, escolha ali na hora da escolher a carne, escolha carne ou frango e evite ali a linguiça, tá? Vai consumir bebida alcoólica, gente? É moderação, tá? Outra dica para bebida alcoólica. Vai tomar bebida alcoólica? Terminou de tomar o primeiro copo, a primeira latinha de cerveja? Para um pouco e toma um copo de água, tá? Para te ajudar nessa parte de reidratação do corpo. Lembra que eu falei que o álcool, ele desidrata o nosso organismo? Então, entre esse intervalo entre uma bebida e outra, toma um copo de água. Automaticamente você fazendo isso, você já consegue diminuir o consumo. Por quê? Você está consumindo água, a água também está enchendo também o seu estômago. Você já não vai conseguir tomar aí tanta quantidade de bebida, tá? Comida japonesa é uma outra dúvida também que gera, é uma outra pergunta que o pessoal me faz muito e é uma dúvida que a maioria das pessoas tem, tá? Acaba gerando muita dúvida, tá? A comida japonesa, ele tem arroz branco, ele tem um excesso ali de sódio, de açúcar, tá? Tem um risco também maior aí de contaminação, tá? Contaminação da própria comida, porque é comida crua, né? A grande maioria das preparações da culinária japonesa. E tem também aí os metais pesados que vêm no peixe. E essa contaminação, gente, por metais pesados, ela já vem já desde lá quando o peixe foi pescado, tá? Por uma questão de processamento, por uma questão até mesmo do ambiente que o animal está, mas tem também esse risco aí de contaminação
por metais pesados. Ah, Fernanda, você está falando que a gente não deve comer comida japonesa? Não, não falei que a gente não pode comer comida japonesa, mas a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Vai comer comida japonesa? Escolha as preparações que não tenham arroz, por exemplo. Evite aqueles molhos com muito açúcar, o molho shoyu, até aquele molho shoyu que eles falam que tem pouco sódio, que é light, também a gente deve evitar, não é porque é light que a gente deve usar um montão porque é light, não, ele vai trazer os mesmos prejuízos. E tentar dar preferência para aquelas preparações que tem vegetais e o peixe, mesmo que seja o peixe cru, tá? Então, tem muitas preparações que não vai arroz na culinária japonesa. Então, por exemplo, tem um cogumelo, tem shimeji, enfim, dá para escolher várias coisas aí da culinária japonesa que dá para a gente comer, que não tem arroz, que não vai esses molhos com açúcar, com sódio. Tem também algumas preparações que vai cream cheese. Então, isso sim pode pesar. Então, é mais fazer ali, saber fazer uma escolha. Alguns pacientes até me falam assim, Fernanda, eu comi comida japonesa, mas eu não peguei nenhuma, pedi para fazer sem o arroz, que dá certo também. Então, gente, são escolhas que dá para a gente fazer aí dentro dessa alimentação. É mais a gente ter um olhar clínico e saber escolher ali no momento o que a gente vai comer, tá? Final de semana, que é a grande dúvida de vocês, o que mais vocês me falam, tá? O que eu posso comer no final de semana, que é o final de semana da gordice, que eu quero comer o que eu tiver vontade, porque eu já passei a semana inteira comendo certo, tá? Então, a gente tem pizza, esfirra, macarrão, massa recheada, lasanha, berute, lanche, gente, tem tudo isso. A gente vai deixar de comer essas coisas porque a gente está no tratamento nutricional? Não, a gente não vai deixar. Mas a gente precisa de ter moderação e ter esse olhar clínico para fazer boas escolhas. Não dá para comer uma pizza inteira, mas dá para a gente comer ali umas 2 fatias de pizza. Dar preferência ali para uma massa mais fina, para um recheio que tem ali vegetais. Também é uma boa dica. Gente, regra para a vida que eu sempre falo isso para vocês. Vai comer massa, pizza, lasanha, macarrão, enfim, sempre coloca uma salada ou um legume junto. Já tem, inclusive, alguns locais que já tem essa opção de ter uma salada antes da pizza, antes da massa. Então, se tiver, você escolhe. Se você estiver na sua casa, gente, o que você vai fazer? Enquanto está pedindo a pizza está vindo? Faz uma saladinha rapidinho ali e come, mesmo que seja um alface e um tomate, para você acrescentar fibras, para te dar um pouco mais de saciedade. E quando a pizza chegar, a esfirra chegar, você não vai precisar de comer 4, 5 pedaços de pizzas, nem 5, 6 esfirras, né? Você vai comer bem menos ali, porque seu estômago já está... Essa estratégia de forrar o estômago antes da pizza, antes da esfirra, funciona, antes das massas de uma forma geral, funciona muito bem, tá? Então, a esfirra, escolher ali as opções melhor com proteína, então carne, frango, ou com vegetal, escarola, tem também esfirra de brócolis, enfim. Macarrão, ao molho sugo, bolonhesa, evitar aqueles molhos que tenham a base como preparo, creme de leite, maisena, trigo, porque tem algumas que tem mesmo, tá? Massa recheada, também escolher um recheio que tem um impacto menor, então, massas que tenha molho vermelho, ou que tem ali uma carne, um frango, algo desse tipo. Lasanha, que é uma delícia, gente, eu gosto bastante. Pedaço pequeno, tá? Aqui a gente tá falando metade da palma da mão. A minha mão é muito pequena, gente. Então, assim, se eu for comer metade da minha mão, é bem, tipo, um pedacinho pequenininho, tá? Mas aí, para quem tiver uma mão grande, gente, presta atenção, porque a minha é pequena, mas tem gente que tem a mão bem grande, tá? Beirute, colocar o grelhado, colocar a salada, tirar a batata frita, lanche, de preferência fazer caseiro. Ah, Fernanda, mas eu quero ir no McDonald's, quero ir no Burger King, como que eu faço? Gente, escolha o que você vai comer. Você quer comer o lanche? Come o lanche e deixa a batata e o refrigerante de lado. Troca o refrigerante por um suco ou por um chá, porque já tem as opções de chá já nesses restaurantes. Então, assim, tentar escolher ali o que a gente vai comer. Se comer tudo, gente, vai ser um pouco mais difícil depois, né? Mas assim, uma vez que acontecer isso, gente, não é para a gente ficar se torturando. Ai, comi um lanche completo, um combo completo. Não é nada disso, tá? Mas a gente precisa aí moderar no que a gente está comendo e sempre pensar, gente, olha, o que eu estou fazendo para conseguir esse resultado, né? Que eu estou buscando tanto, né? Eu sempre priorizo para vocês, eu sempre falo muito para vocês e eu não vou mudar a minha fala. A gente pode emagrecer, ficar saudável e ainda comer de tudo. Acho que esse é o grande sucesso, o grande segredo do sucesso do resultado dos meus pacientes. Eu confesso para vocês que eu sempre incentivo vocês a terem esse tipo de refeição. Por quê?
Na alimentação saudável também inclui esse tipo de alimentação. A pizza, esfirro, macarrão, a lasanha, o brigadeiro, que a Nutri adora. Gente, de verdade, eu sempre falo brigadeiro porque eu gosto do brigadeiro de verdade. Se eu pudesse, eu comeria brigadeiro todos os dias, mas eu tenho a consciência que eu não posso, gente. Eu tenho um histórico de pré-diabetes na minha família, a Nutri também tem uma questão também de peso que a gente precisa de cuidar. Então, assim, tem outras coisas também que a gente precisa, né, se preocupar. Mas dá para a gente comer esse tipo de alimento, de coisas que a gente gosta, sem exagerar e ainda conseguir resultados excelentes. Eu tenho pacientes que já perderam 10, 15, 20, 30 quilos fazendo a sua refeição ou no final de semana ou durante a semana, fazendo essa refeição livre. Cada pessoa, né, quando vem fazer o acompanhamento individual comigo, dependendo do tratamento da pessoa, de como está a evolução, vai ter 1 ou 2 refeições livres. Tem alguns pacientes que já estão de alta, que tem até um pouquinho mais, às vezes tem 3, mas vai depender do caso específico de cada pessoa, tá? Isso é uma coisa muito individual. Quando eu trabalho em grupos, eu coloco uma refeição livre priorizando para o grupo. Mas quando eu vou avaliar de forma individual, a gente coloca aí, a gente avalia individualmente quantas refeições dá para incluir ali para aquela pessoa, tá? Bom, vamos lá, porque tem uma ação para vocês fazerem depois dessa nossa conversa aqui. Eu quero que vocês criem um plano de ação, tá? Então, eu quero que toda vez que vocês estiverem na semana, sempre pensa como vai ser o seu final de semana. Porque a gente sempre fica pensando no sábado e no domingo, né? Mas eu quero que vocês pensem na questão da alimentação. Como vai ser a sua alimentação no final de semana? Então, o que você precisa avaliar? Se você vai ter evento, se você vai sair. Às vezes você não tem evento, mas, por exemplo, você precisa de ir no shopping porque você precisa comprar alguma coisa ou resolver algum problema e você sabe que não vai dar tempo de chegar em casa para almoçar e você vai ter que almoçar no shopping. Então, o que você vai comer lá? Então, se organizar. Ah, não, no final de semana eu não tenho evento, mas todo domingo eu vou almoçar na casa da minha mãe. E minha mãe, ela sempre faz macarrão, ela sempre faz polenta, ela sempre faz maionese. Então, se programe para essa ida na casa de um familiar também. Então, fazer esse planejamento para o final de semana também é importante, também faz parte desse processo, desse tratamento de emagrecimento. Se você não faz esse planejamento, chega no final de semana, você não sabe o que você precisa fazer, se você tem evento ou não, e muitas vezes você acaba comendo até muito mais do que você poderia e deveria, e pode sim prejudicar aí o resultado do seu tratamento, pode atrapalhar a sua melhora da sua saúde, da sua diabetes, do seu colesterol, da sua pressão. Então, gente, alimentação, a gente pode comer de tudo. Eu sempre falo isso, desde a alface até a pizza. E a gente pode comer na mesma paz que a gente come alface, o brócolis, a mesma paz a gente pode comer o restante das comidas também, o macarrão, a pizza, o lanche. O que a gente precisa criar o hábito é da gente aprender a ter essa moderação. Por quê? Muitas vezes a gente acaba trazendo essa comida que a gente chama de gordice, né? Como a comida que me traz prazer, né? E isso acaba, na verdade, depois de um tempo, isso acaba ficando meio que enraizado na gente. Então, quando a gente muitas vezes não está se sentindo bem, a gente acha que só esse tipo de comida vai deixar a gente bem. Então, o que a gente faz? A gente não está bem, a gente acaba comendo, sei lá, um pastel. Aí a gente não está bem, porque quando eu como pastel eu fico feliz. Então, eu não estou bem, vou comer um cachorro quente. Não estou bem, vou comer uma pizza. Então, a gente tem que desvincular essa questão da comida com a questão da alegria. É claro que a gente sabe que tem alguns alimentos que a gente come e que libera alguns hormônios e que ajudam aí nessa questão de felicidade, enfim, serotonina. Ok, a gente sabe que tem alguns alimentos que têm essa ação no nosso organismo. Porém, a gente não pode utilizar a comida como um objeto de felicidade, que vai trazer felicidade para a gente. A gente tem que comer feliz, a gente tem que comer contente, mas isso não pode ser uma coisa que a gente use a comida como nossa única, a única coisa que vai trazer prazer para a gente no nosso dia a dia. A gente tem outras coisas que podem trazer tanto prazer e tanta alegria quanto só a questão da comida em si, né? Então, a gente sabe que no dia a dia, aplicar tudo isso que eu falei para vocês aqui, não é tão simples, tá? Mas é possível. Acreditem nisso, né? Que é possível vocês conseguirem comer de uma forma saudável e ainda incluir esse tipo de alimentação no dia a dia de vocês, tá bom? Então, era esse o assunto que a gente tinha aqui para conversar com vocês hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar nos comentários aqui abaixo, vocês podem me chamar no privado também,
pode estar me mandando mensagem que a gente vai conversando e eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, até a nossa próxima conversa. E estamos aí, gente. Já comecem a se programar para o final de semana. Depois eu quero que vocês me contem como vai ser o planejamento para vocês do próximo final de semana, tá bom? Então é isso, gente. Até mais.